Tem Flamengo e Grêmio hoje na Arena do Grêmio, 9h30. Jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o rubro-negro está num viés de alta, 2 vitórias consecutivas depois da chegada do técnico Tite, nenhum gol sofrido. O tricolor gaúcho está na situação oposta, viés de baixa, 3 derrotas seguidas. Situação do time do Renato Gaúcho bastante complicada. E o Flamengo tem a chance hoje de encostar no Botafogo, ficar a 6 pontos do líder. Então, se tem jogo, tem pré-jogo aqui no canal falando de tática, faz o seguinte, deixa o seu like aí agora nesse vídeo, tá? Que eu vou rodar a vinheta, se inscreve no canal também e na volta da vinheta, vamos falar de tática? Antes da gente seguir para o conteúdo, antes da gente realmente falar sobre esse pré-jogo de Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, eu quero deixar esse recadinho importante aqui para vocês, que é o curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. É muito barato, você pode parcelar, vale muito a pena, você vai conhecer tudo sobre os sistemas táticos, o que cada sistema tático tem de vantagem, de vulnerabilidade. Muito legal esse curso aqui, tá? Muito bacana, recomendo demais. O link está na descrição, não perde a oportunidade. Confere, adquira o seu, porque eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para as informações de Grêmio e Flamengo, vamos falar bastante desse duelo tático que vai acontecer hoje na Arena do Grêmio, tá? Bom, a situação do Grêmio, como eu falei, gente, está bastante delicada. É o 6º colocado com 44 pontos, só uma vitória nos últimos 7 jogos, vem de 3 derrotas seguidas, sofreu 15 gols nesse recorte de 7 jogos, tá? A defesa está pior do que nunca, mais de um mês sem vencer uma partida, é o 14º colocado no retorno. A boa notícia, a 3ª melhor campanha em casa, né? Mas o Fla é o melhor visitante, ou seja, para quem recebe é o pior, né? A melhor campanha fora de casa no Campeonato Brasileiro é a do Flamengo. Acho que isso tem até um pouco a ver com o gramado. O Flamengo, quando sai do Maracanã, tem à sua disposição gramados melhores e consegue, a partir dessa situação, o time técnico, né, conseguir jogar melhor. Bom, o Grêmio só não sofreu gols em 6 jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Só saiu sem sofrer gols em 6 jogos e o Fla em 11. Olha que o Flamengo também não tem a defesa maravilhosa, né? O Grêmio não vence o Flamengo lá no Sul, não vence o Flamengo em casa desde 2018. Esse ano foram 3 jogos, 3 vitórias do Flamengo. O Flamengo não sofreu gol, um saldo aí de 6-0 para o Flamengo no agregado. Bom, o Grêmio é o 2º melhor ataque do campeonato, né? A gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco nos vídeos como é que esse time troca passes muito bem, é um time que realmente, ofensivamente, é muito interessante, legal da gente ver. Mas a defesa é bastante vulnerável, é a 4ª pior defesa do campeonato, sofreu 40 gols, tá? É a equipe que mais sofreu finalizações no Campeonato Brasileiro, 436 finalizações. É um time que joga muito em transição, é um time que não valoriza a posse de bola, é um time que realmente ataca muito rápido, 45,5% de posse de bola, o 15º em posse de bola no campeonato, e é só o 14º em passes certos, tá? Bom, além de tudo que o Grêmio está passando em termos de muitas derrotas, sofrer muitos gols, né? A fase que está muito ruim, além de tudo, o Grêmio hoje não tem o seu grande craque. O jogo gira em torno dele, a gente vai mostrar isso aqui daqui a pouco nos vídeos também. Luizito Soares não joga hoje contra o Flamengo, e isso é um problema gigante para o time do Renato Gaúcho, e uma ótima notícia para o Flamengo. Luiz Soares, em 2023, tem 21 gols, 13 assistências, tá? 34 participações em gols, é muita coisa. No Brasileirão, 9 gols, 7 assistências. É o 2º em participações de gols no Brasileirão, empatado com o Hulk, só está atrás de Kim Soares. E sem Soares no Brasileirão, o time tem 50% de aproveitamento. Nas 4 partidas que ele não jogou, 2 vitórias e 2 derrotas. Vamos para o campinho, vamos falar das escalações. O Flamengo com alguns desfalques. O Flamengo vai com Rossi, Wesley, Pablo no lugar do Fabrício Bruno, suspenso e também sofreu uma pancada. Ela estava com o tornozelo bem chato, vocês devem ter visto aí nas redes sociais. O Léo Pereira segue no time também, vai fazer essa dupla de zaga com o Paulo. Será que o Rodrigo Caio entra em campo finalmente? A gente viu o preparador físico do Flamengo, o Fábio, que eu não consigo falar o sobrenome, porque é impossível, falando sobre a condição do Rodrigo Caio, né? Está apto, mas não acho que vai ser o momento, não vai ser agora. Bom, o Ayrton Lucas na lateral esquerda, Thiago Maia e Pulgar, o Bruno Henrique também, houve um diagnóstico de cansaço, né? Cansaço muscular, e não vai a campo. Quem vai começar o jogo como titular é o Cebolinha. Então, Cebolinha, Arrascaeta, Gerson aqui pela direita,
Tá funcionando bem o Gerson pela direita, nesse espaço de força, domina de costas, já gira para dentro, tá fazendo o time progredir, tá sendo muito importante. E o Pedro como centroavante, né? Cebolinha, né? Ex-jogador do Grêmio, a gente sabe que a lei do ex é uma das poucas leis que funcionam nesse país. Quem sabe hoje isso não acontece, não se repete novamente, né? Vou falar um pouquinho sobre esse Grêmio agora, o Grêmio que vem com muitas dúvidas. O Renato não deixou transparecer aí para a imprensa qual era a escalação, então está um pouco na base da especulação aqui. Pode ser que jogue com 3 atacantes, uma plataforma um pouco mais ofensiva. Eu preferi colocar aqui para vocês esse 3-5-2, que pode ser que entre em campo hoje, com Gabriel Grando, Jeromel, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, Josué, Vilha Sante, Pepe e Reinaldo, Everton Galdino e Cristaldo. Imagino que o Grêmio possa tentar fazer um jogo um pouco mais seguro, de baixar suas linhas e jogar em transição como o time gosta de jogar. 2 atacantes de mais velocidade, sem um centroavante, né? Apostando muito nessa transição, como eu falei, que é uma característica do time, tá? Vamos olhar aqui agora para as imagens, porque eu quero mostrar para vocês como é que esse Grêmio está atacando, como é que esse Grêmio está defendendo, e isso vai trazer para a gente um quadro muito interessante do que pode acontecer na partida de hoje. Então, vamos lá. Vamos falar aqui então um pouquinho primeiro de como é que esse Grêmio ataca. É um time que ataca muito bem, né? A gente sabe que os times do Renato atacam bem e defendem mal, né? Uma característica das equipes do ex-treinador do Flamengo, dessa lenda aí do tricolor gaúcho, né? Se o Renato está balançando lá, se estão querendo pensar na possibilidade de tirá-lo do cargo, é porque a situação está pesada lá e realmente está bem difícil para o Grêmio ultimamente, né? Já mostrei para vocês aí esses dados recentes. Não tá fácil. Então, o time é muito bom atacando porque troca muito passe rápido, né? E tem um grande jogador, que é o Luis Soares, que não estará em campo também, como eu já falei para vocês. Então, olha como é que o time ataca rápido. É muita transição. O time é um time que gosta muito de atacar rápido, muita transição. Até por isso tem pouca posse de bola, como a gente viu ali nas estatísticas, tá? Roubou a bola, ataque direto, passe sempre em direção à baliza do adversário, né? Você vai ter aqui o Luis Soares atacando as costas da última linha, recebendo aqui para poder finalizar. Nesse lance aqui ele acaba perdendo o gol. Grande defesa aqui do Bento. Olha como é que o time troca passe. E aqui também tem uma arma muito interessante desse Grêmio. Vou até mexer aqui para a gente poder ver melhor. Que é esse passe aqui do Reinaldo para o Luis Soares em profundidade. O time tem alguns gols assim, tá? Na hora que o Luis Soares perfila o corpo, pede a bola, ataca as costas da última linha, o Reinaldo já entende na hora. E o Reinaldo é muito preciso nesse passe. Isso é uma arma importante e que não vai estar em campo hoje porque não teremos o Luis Soares, né? Olha como é que o Reinaldo faz aqui com muita precisão, já encontra o Luis Soares, domínio orientado de craque dele, né? E já finaliza, né? Então, ele sempre participa das jogadas. Olha aqui de novo, ele sendo importante na transição. Muitas vezes ele inicia, ele é o cara que vai receber essa bola em apoio para poder distribuir a jogada e depois ele vai finalizar. Então, olha só isso aqui, ó. Vai receber aqui, vai distribuir de primeira, a bola vai rodar lá no corredor e aí vai finalizar a jogada em quem? Exatamente nele, ó. A bola chega nele aqui para ele finalizar. Acaba não conseguindo, não tendo sucesso. Mas ele é o 9, ele é o 10, ele é o 11. Ele faz tudo nesse time. Então o Grêmio sem o Luis Soares é um time muito menos letal, né? Ofensivamente baixa muito assim, a sua qualidade, a sua capacidade de machucar os adversários. Então realmente é uma ótima notícia para o Flamengo o Soares não estar em campo, porque é um time que ofensivamente, como eu já falei, é interessante, mas muito por conta da presença desse craque, né? Vamos olhar aqui mais um lance, como eu disse para vocês, esse lance aqui essa situação de bola nas costas da última linha do Reinaldo pro Soares, né? E aqui, sim, vai sair um gol, né? Então, uma situação que eles usam muito, o Grêmio usa muito essa situação, mas hoje não vai ter. Tentar emular aí o Galdino, talvez, com um cara veloz, tentar fazer esse ataque antes com a última linha do Flamengo e emular um pouquinho disso que o Luis Soares faz, mas é claro que ele não vai fazer com a mesma qualidade, né? E aqui é a troca de passe, o time troca passe muito rápido, troca passe, já se movimenta, existe essa dinâmica de muita movimentação. O Renato Gaúcho não é um adepto do jogo de posição, mas muita dinâmica de terceiro homem, então toca a bola vai num segundo companheiro e a bola vai chegar num terceiro jogador. Às vezes esse cara aqui é o primeiro, já é o terceiro também. Então troca de passe muito rápida, muita movimentação. Então a gente vê muitos lances do Grêmio fazendo gol dessa forma aqui. É muito interessante ver o time construindo. É legal porque o time constrói bem em transição, né? É muito ofensivo, é muito perigoso nessas transições, mas também quando o time está em ataque posicional, está em organização ofensiva, trocando passos, também consegue iludir a defesa do adversário através dessa troca rápida de passes.
o jogo a poucos toques, né? Muita movimentação, então machuca também o adversário dessa forma. Aqui mais uma transição, né? E o Luis Soares recebendo lá para poder finalizar. As jogadas sempre passam por ele, às vezes se iniciam e terminam com ele, às vezes se iniciam só, às vezes só terminam, mas sempre passa por ele, então realmente ele não estar em campo é um problemaço pro Grêmio. Vamos ver aqui agora o Grêmio defendendo, gente. Não tá fácil não a situação defensiva do Grêmio. Então, olha só. O que acontece? O time muitas vezes se propõe a subir o bloco, mas essa subida de bloco é muito desencaixada. Esse bloco alto é muito desencaixado. Então, fica espaço entre as linhas, fica espaço aqui nas janelas, que são esses intervalos entre um jogador e outro da mesma linha aqui, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, olha só. Isso aqui tem uma linha aqui, né? 4 jogadores. Só que esse espaço entre um atleta e outro fica grande e eles não cuidam de fechar esse espaço. Então, a bola passa ali, os jogadores demoram muito para entender a ultrapassagem do adversário. Gente, basicamente, nada funciona defensivamente nesse time do Grêmio, tá? Eu costumo ser bastante comedido aqui nas minhas críticas, procuro pegar leve, mas assim, eu preciso falar sinceramente com vocês. Basicamente, nada funciona nesse time do Grêmio. Então, fechamento de linha de passe, bloco alto, né? Muito espaçado, muito espaço entre as linhas. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha como é que vai ultrapassar aqui. E olha o espaço que tem aqui nas costas da linha. Olha a distância entre as duas linhas, tá? Então vai haver ultrapassagem aqui e os atletas do Grêmio demoram demais para perseguir, ó. Então, muita facilidade para vencer a linha, para poder progredir, tá? De novo uma ultrapassagem, de novo espaço nas costas da linha. Olha só. E aí também tem situações individuais também. Na hora de você conseguir ter uma situação de rebater, de repente já fazer um passe para o seu companheiro, que a gente chama de direcionar essa rebatida, né? Você tem uma situação que o passe não está entrando muito forte aqui, não é uma bola tão forte assim, e aí dificuldade de rebater também, né? Rebatida muito ruim. Aqui 2 jogadores juntos na mesma bola, né? Por quê, né? Muito desentrosamento, muito coletivamente não funciona. Era para um desses jogadores já estar gerando linha de passe aqui para esse jogador que vai fazer o cabeceio para poder iniciar uma transição. Então os 2 na mesma bola, aí cabeceia também muito aleatoriamente, de volta, devolvendo a posse para o adversário. Aí esse jogador que cabeceou aqui fica marcando ninguém, né? Então, olha como é que o Grêmio se coloca muitas vezes em situação de inferioridade numérica, assim. É uma situação que basicamente poderia estar controlada, né? Mas o time consegue se colocar numa situação de 3 contra 2 aqui. E aí o São Paulo manipula aqui essa situação de estar com vantagem, consegue cruzar de novo. E aí aqui a gente tem uma situação de confronto direto aqui, de duelo aqui, onde eu estou marcando aqui, onde também o zagueiro do Grêmio não consegue ganhar esse duelo, não consegue acompanhar o adversário, fica olhando para a bola, vai marcar a bola, deixa o adversário cabecear sozinho, olha só. Então, coletivamente não funciona, individualmente os jogadores também cometem muitas falhas assim. Então, eu acho que esse lance aqui, que eu mostrei para vocês, define muito bem o que é esse Grêmio defensivamente. Não funciona o fechamento de linha de passe, não funciona a questão da compactação dos blocos, então do bloco. Então, o espaço entre linhas é gigante. Individualmente, há muitos problemas, né? Jogadores com muita dificuldade de entender, de ter a leitura. Então, assim, tá fácil progredir, tá fácil encontrar os espaços nessa defesa do Grêmio, tá? Mas aí você pode virar para mim e falar assim, Rafa, mas ali foi um jogo, o São Paulo foi muito bem, prevaleceu, estava vencendo, o Grêmio psicologicamente já está destruído, não foi muito bem, enfim, pode ser um contexto específico ali. Tá bom, então olha só isso aqui. Grêmio e Atlético Paranaense, na arena do Grêmio, vou até mostrar aqui o reloginho para vocês. Eu normalmente dou o zoom aqui e fica fora o relógio para poder eu não ter problema de direito autoral. 1 minuto e 10 de jogo, tá? Jogo em casa, tá? O Grêmio jogando em casa, 1 minuto e 10 de jogo. Então, o Grêmio se propõe a subir o bloco, só que quando você se propõe a subir bloco, ou você sobe com todo mundo encaixadinho, ou então você se propõe a fazer um bloco médio e só faz uma marcação mais zonal, fechando espaço, fechando linha de passe. O Grêmio se propõe muitas vezes a subir o bloco, mas as distâncias dos marcadores é muito distante. Até marquei aqui para vocês verem, tá? Tá muito distante. Então, deixa eu dar o play aqui. Olha a sequência da jogada. O jogador recebe com tempo e espaço, com tempo para pensar, para poder tomar a melhor decisão. Acha aqui um passe nas costas. Já tem jogador do Grêmio precisando dividir a referência, precisando marcar mais de um. Já gerou espaço nas costas, já começa o famoso efeito dominó. Você começa a manipular essa defesa do Grêmio. As perseguições acontecendo como sempre. Vai ter perseguição. Se o Flamengo, então, enfrentar uma defesa com 3 zagueiros, com linha de 5, essas perseguições ficam mais latentes, ainda mais óbvias. Então, assim, com a linha de 4 também acontece, né? Mas com a linha de 5, o Renato orienta muito para que eles saltem para poder
pressionar, saltar essa pressão. E aí a gente viu o Flamengo manipulando muito bem essa defesa do Grêmio nos 3 jogos, basicamente, né? Mas no jogo na arena do Grêmio, especialmente lá na Copa do Brasil, o Flamengo deitou e rolou, porque manipulava muito bem esse salto de pressão, essa marcação individual aí que o Grêmio faz, né? Essas perseguições muito longas. E aí o Kahneman, né? Olha só a altura que o Kahneman tá perseguindo, né? Na hora que o Kahneman salta tanto para perseguir e não consegue vencer esse duelo, fica um espação nas costas e aí o espaço tá aqui, ó. Lembrando de novo, gente, 1 minuto e meio de jogo, 1 minuto e pouco de jogo aí, né? Em casa, na arena do Grêmio, olha o espaço que ficou. O jogador do Atlético Paranaense vai receber aqui sem nenhum jogador do Grêmio por perto, tá? Início de jogo, não dá nem para dizer que os jogadores estão cansados ou que tem algum contexto que está prejudicando. O jogo está começando, o time está jogando em casa. O Atlético Paranaense vai progredir aqui, vai achar um passo lá no corredor. E aí você acha assim, agora a situação está controlada. O Grêmio conseguiu baixar as linhas, está em superioridade numérica aqui, não tem muito o que acontecer de errado. E aí o Canóbio vem aqui receber essa bola e uma demora, né, dos marcadores do Grêmio, da defesa do Grêmio, dos atletas de uma forma geral, em perceber o movimento do adversário e de já se antecipar, de estar marcando mais curto, né? Então, primeiro o adversário se movimenta, acha espaço, depois os jogadores do Grêmio vão se movimentar para poder tentar alguma abordagem defensiva. Então, tá muito lenta essa questão, esse senso de urgência, essa capacidade de ler rápido, de executar as ações defensivas, tá? Então o Canóbio recebe até com uma certa liberdade, e aí você vê como é que coletivamente não está funcionando, né? O lateral esquerdo aqui vem marcar, esquece a marcação que ele está fazendo e vem aqui tentar fazer um 3 contra 1 no Canóbio, né? Que não tem muito sentido. O Canóbio devolve essa bola para o corredor lateral. O Atlético Paranaense faz o cruzamento aqui e o Grêmio se coloca numa situação de 2 contra 4. Só tem 2 jogadores do Grêmio defendendo a frente da área, o gol, a baliza, o funil, né? Olha só essa situação aqui, tem 4 jogadores do Atlético perfilados de frente para atacar a bola, para atacar a baliza do adversário, e o Grêmio só tem 2. Gente, de novo, 1 minuto e meio de jogo, tá? E aí o cruzamento, obviamente, o Atlético Paranaense vai conseguir botar essa cabeça na bola e vai botar essa bola na trave. Então, assim, realmente, defensivamente, esse time do Grêmio tá um caos, tá? Então, basicamente, o que o time do Flamengo tem que fazer? Primeiro, não entrar nesse jogo de transição, de trocação, que é favorável ao time que tecnicamente é mais abaixo, nivela por baixo. O Flamengo não pode entrar nessa trocação. Entrou até um pouquinho nessa trocação contra o Vasco no jogo passado e sofreu um pouco por causa disso. Precisa controlar um pouco mais o jogo, precisa controlar a posse e tirar vantagem a partir do ataque posicional, a partir desse salto de pressão, dessa marcação individual do Grêmio, manipular e achar o espaço nas costas para poder chegar na baliza do adversário. Então, ofensivamente, basicamente é isso. E é importante também jogar a poucos toques, né? Manipular essa marcação do Grêmio a poucos toques, a partir de domínio orientado, né? Na hora que você recebe essa marcação muito pressionante, quando você tira um domínio orientado, quando você toca de primeira, você tira a possibilidade desse cara te abordar, desse adversário conseguir uma vantagem. Então é muito importante esse jogo de poucos toques, né? Ou seja, fazer o Grêmio provar do próprio veneno, né? O Grêmio que ataca tão bem a poucos toques, como eu mostrei, que troca muito bem o espaço. Se você fizer isso contra o Grêmio também, você vai conseguir vantagem, porque esse tipo de marcação que o Grêmio faz é muito manipulável quando você consegue fazer essa troca de passos para poder achar os espaços, tá bom? Então é isso, o Flamengo tem um cenário favorável, mas assim, a gente sabe que ninguém ganha jogo de futebol de véspera, né? O Flamengo dá até para dizer que é favorito por conta da condição que o Grêmio está passando, por conta do viés de alta que o Flamengo está, o viés de baixa que o Grêmio está, né? Mas assim, ninguém ganha jogo de véspera, né? Tem até um histórico recente, né? Como eu já mostrei para vocês, o Flamengo que não perde lá na arena do Grêmio desde 2018, que esse ano jogou 3 vezes com o Grêmio, ganhou as 3, não sofreu nenhum gol. Mas a verdade é que ninguém ganha jogo de véspera. Então tem que ir lá, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que jogar o jogo e tem que fazer os 3 pontos para poder encostar no Botafogo, botar uma pressão lá no Alvinegro e quem sabe, né? Sonhar um pouquinho mais, alimentar um pouquinho mais essa esperança de eventualmente conquistar o título brasileiro de 2023. Beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez pela parceria, pela audiência. Esse foi o pré-jogo. Se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante, tá? Até o próximo vídeo. Tamo junto e eu fui.